E aí, pessoal, tudo bom? Aproveitando que o Mr. Trump encomendou a morte do maior líder militar do Irã e que a gente está caminhando para uma terceira guerra mundial, eu separei aqui alguns quadrinhos sobre o tema. Recomendo que você leia, pode ser a sua última chance. Sim, amigos, vamos lá ler gibi antes do Bolsonaro convocar a gente para a guerra. Para começar, gostaria de recomendar para vocês Palestina, do Joe Sacco. Joe Sacco é um dos meus autores favoritos, ele é mestre no jornalismo em quadrinhos. Palestina foi feito em 1996 e foi o primeiro quadrinho de não ficção do Joe Sacco, que viajou até a faixa de Gaza e colocou em quadrinhos todas as entrevistas que ele fez no local. Ele entrevistou mais de 100 pessoas, muçulmano, judeu, fazendeiro, prisioneiro, criança, e traçou um panorama sem igual da situação no Oriente Médio. Eu não sei como é que anda a disponibilidade desse material no Brasil, já que ele foi publicado pela editora Conrad, que está há vários anos respirando com a ajuda de aparelhos, mas eu vou deixar o link aí para você comprar através do Marketplace da Amazon, mas vai no estante virtual, dá uma corrida no sebo, tenho certeza que não deve ser difícil de encontrar, e esse quadrinho é muito, muito bom. Em seguida eu vou recomendar um outro quadrinho do Joe Sacco, dessa vez Notas sobre Gaza, publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, e nesse quadrinho ele volta à faixa de Gaza 10 anos depois desse primeiro livro, em 2006. E aqui nesse quadrinho ele vai narrar 2 episódios que aconteceram em Gaza na década de 50 e que ajudaram a criar esse clima de animosidade que continua na região até hoje. Em seguida, eu recomendo para vocês Crônicas de Jerusalém, escrito em 2012 pelo canadense Guy Delisle, outro cartunista que eu adoro, e esse álbum ganhou o Fauve d'Or, que é o maior prêmio do Festival de Angoulême, em 2012. A esposa dele trabalha para o Médicos Sem Fronteiras e por causa disso, eles estão sempre se mudando para regiões diferentes do globo. E sempre que ele está parado em algum lugar, ele aproveita para escrever um quadrinho contando um pouco sobre a realidade do local. E se tem lugar no planeta que dá bastante caldo para uma história interessante, esse lugar é Jerusalém, que é uma cidade sagrada para judeu, muçulmano, cristão. Como eu falei, esse é um quadrinho bem leve, bem engraçado, onde a gente acompanha os passos do Guy Delisle e as suas observações sobre política, religião, costumes. Em quarto lugar, e a gente vai fazer assim agora, a gente vai alternar quadrinhos leves com quadrinhos pesadíssimos. A gente tem O Relatório de Brodeck, escrito por Manu Larsenet, publicado ano passado pela editora Pipoca Nanquim. Eu já fiz uma resenha desse quadrinho na época em que ele foi publicado, vou deixar linkado aqui em cima, e basicamente a gente tem uma história que se passa na fronteira entre a Alemanha e a França, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, que mostra os resquícios do fascismo e como a guerra deixou cicatrizes profundas na população. Em seguida, voltando para uma recomendação mais leve, eu tenho O Árabe do Futuro, que é um quadrinho que eu adoro, tá entre os meus favoritos da vida. Eu já fiz um vídeo detalhado aqui no canal sobre o Árabe do Futuro, vou deixar linkado também aqui nos cards. E basicamente é uma história autobiográfica. O autor, Riyad Sattouf, ele é filho de uma francesa com um sírio. E durante a sua infância ele passou por diversos países do Oriente Médio, seguindo sempre o seu pai, que era professor universitário. E para finalizar, a recomendação mais clichê que poderia haver, mas que não poderia faltar numa lista como essa, e eu tô falando de Maus, de Art Spiegelman. Falar sobre Maus é meio que chovendo molhado, porque é um quadrinho que todo mundo conhece, ou que todo mundo deveria conhecer, mas originalmente foi concebida em 2 partes. Em 86 e 91 ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo mundial. E aqui nesse quadrinho, o autor, que é judeu, conta a história do seu pai que teve nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então tá aí 6 quadrinhos para você ler antes do relógio do juízo final apontar para meia-noite. Me diz aí nos comentários o que foi que você achou das recomendações, e se eu esqueci de alguma coisa, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e não esquece de me seguir no Instagram, @canalcomiczone. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.